Sabe aquele momento em que você já tentou de tudo e mesmo assim parece que nada dá certo? Você ora, pede, tenta manter a fé, mas lá no fundo começa a surgir uma dúvida. Será que Deus ainda está comigo? E se eu te disser que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação? Hoje eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus e talvez mudar o rumo da sua vida. Tem uma coisa que pouca gente entende sobre Deus, é que Ele não trabalha no nosso tempo. A gente vive no agora, na pressa, na ansiedade. A gente quer resposta rápida, solução imediata, mas Deus trabalha no processo. E é exatamente aí que muita gente desiste. Porque quando não vê resultado, começa a achar que foi esquecido. Mas não foi. Deus nunca está atrasado. Ele está te preparando. E preparar dói. Dói porque exige paciência. Dói porque exige confiança. Mesmo sem entender. Mas pensa comigo. Se tudo viesse fácil, você estaria pronto para sustentar? Às vezes, o que você chama de demora é Deus te fortalecendo por dentro. Existe um detalhe muito forte. Deus não te dá só o que você pede. Ele te dá o que você precisa se tornar. E isso muda tudo. Porque às vezes você pede algo e Deus responde de uma forma completamente diferente. Não porque Ele ignorou você, mas porque Ele enxergou mais longe. Enquanto você vê o momento, Deus vê o destino. E talvez hoje você esteja frustrado, porque a resposta não veio como você imaginava. Mas e se essa não resposta for exatamente o que vai te levar para algo maior? A gente precisa aprender a confiar, mesmo quando não entende. Existe uma frase atribuída a Napoleão que diz mais ou menos assim: eu vi muitos homens caírem, não por falta de força, mas por falta de fé. E isso não é só sobre guerra, é sobre a vida. Porque fé não é só acreditar quando tudo está bem. Fé de verdade é continuar mesmo quando tudo parece dar errado. É olhar para a situação difícil e ainda assim dizer: eu sei que Deus está comigo. Isso é raro. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho. Mas quem continua, quem confia, vive algo diferente. Porque Deus não abandona quem permanece. Se tem uma coisa que você precisa levar desse vídeo, é isso. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando tudo parece parado. Mesmo quando você acha que não está acontecendo nada. Está. Só que por dentro, e o que Deus constrói por dentro, ninguém derruba por fora. Então não desiste agora. Não perde a fé justo nesse momento. Porque pode ser exatamente agora que tudo está começando a mudar. Confia. Porque o mesmo Deus que começou vai terminar. Tem momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Nada encaixa, nada flui, nada responde. E é exatamente nesses momentos que a gente mais questiona Deus. Por que comigo? Por que agora? O que eu fiz de errado? Mas e se não for castigo? E se for direção? Às vezes Deus permite que certas coisas se quebrem porque não faziam mais sentido na sua vida. A gente se apega a pessoas, planos, caminhos que já não estão alinhados com quem a gente precisa se tornar. E Deus, na forma dele, começa a remover. E dói. Dói porque a gente não entende na hora. Mas depois tudo começa a fazer sentido. Nem toda perda é derrota. Às vezes é livramento. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já pediu algo a Deus e depois agradeceu por não ter recebido? Na hora parecia perfeito. Parecia certo. Parecia aquilo que você precisava. Mas o tempo mostrou que não era. E isso prova uma coisa. Deus enxerga o que você não vê. Ele conhece intenções, caminhos, consequências. Coisas que você jamais conseguiria prever. E mesmo assim, Ele cuida. Mesmo quando você insiste em algo errado, Ele tenta te redirecionar. Só que muitas vezes a gente não escuta, porque ouvir Deus exige silêncio. E a gente vive no barulho. Barulho de opinião, de comparação, de ansiedade. E nesse meio todo, a voz de Deus fica distante. Mas ela nunca deixou de estar ali. Se você chegou até aqui, talvez não seja por acaso. Talvez você precisava ouvir isso hoje. Deus não te trouxe até esse momento para te abandonar no meio do caminho. Você já superou coisas que achou que não conseguiria. Já passou por fases que pareciam impossíveis. E ainda está aqui. Isso não é sorte. Isso é cuidado.
Mesmo quando você não percebeu, Deus estava ali, te sustentando, te protegendo, te guiando mesmo em silêncio. E talvez o que falta agora não é mais força nem mais estratégia. É só confiar de novo. Confiar como no começo, com o coração leve, sem tentar controlar tudo. Porque quando você entrega, Deus age. E quando Deus age, não tem erro. Deus nunca se atrasou na sua vida, você que ainda não viu o final da história.